Bem, turma, vamos continuar com as leis de Kepler e hoje eu vim falar para vocês sobre a segunda lei de Kepler. Nessa lei, Kepler nos diz, ele denominou como lei das áreas e ele afirma que um planeta varre áreas iguais de sua órbita em tempos iguais. Ou seja, essa região, quando o planeta passa de uma posição a outra, ele varre uma região no espaço, tá? E essas regiões são iguais, né? O Sol, que é aqui representado, ocupa um dos focos da elipse descrita pela órbita do planeta. Então, eu vou tentar mostrar para vocês, de um modo bem prático, né, e lúdico, certo? Essa segunda lei. Então, segundo Kepler, aqui nós temos uma elipse, né, achatada, na qual os focos estão bem afastados e que representa, no caso do Sistema Solar, a órbita de um cometa, né? O Sol, vamos colocar que o Sol esteja ocupando o foco 1 dessa elipse. Vou escrever aqui. Sol. E que o sentido da translação desse cometa seja o sentido anti-horário. Então isso quer dizer o seguinte, segundo Kepler, a variação de tempo que o cometa leva ao passar pela posição 1 e a posição 2 é igual, será a mesma, que ele irá levar para fazer a translação entre a posição 3 e a posição 4, sendo que as posições 3 e 4 estão bem afastadas do Sol. As posições 1 e 2 estão mais próximas ao Sol. Então, de acordo com Kepler, ao fazer essa translação, o cometa ele irá varrer regiões iguais, que estão aqui pintadas em cores diferentes, em laranja e vermelho. Agora, eu vou demonstrar para vocês, vou tentar demonstrar para vocês, de um modo bem lúdico, esse contexto. Então, descrevendo, demonstrando primeiro intervalos de tempos iguais entre duas posições distintas na trajetória, nós temos um disco representando o cometa e um cronômetro para demarcar essa variação de tempo. Então vamos lá. Então, nessa simulação, o nosso disco levou 8 segundos para percorrer o deslocamento entre as posições 1 e 2. Ele terá que levar os mesmos 8 segundos para fazer a translação entre as posições 3 e 4. Note agora que o nosso cometinho está na posição 3 e ele irá percorrer um deslocamento entre as posições 3 e 4. Deslocamento esse menor do que o deslocamento entre as posições 1 e 2, justamente porque, nesse momento, nosso cometinha está entre duas posições bem afastadas do foco da elipse, no caso, o Sol. Para que ele percorra o deslocamento entre essas duas posições, o mesmo intervalo de tempo que ele percorreu entre as posições 1 e 2, ele terá que alterar uma de suas grandezas físicas. Então, vamos prestar atenção aqui no deslocamento do cometinha e tentar perceber que grandeza física será essa. Então viram que ele percorreu esse deslocamento menor, mas é claro aqui na movimentação
do nosso disco, do nosso cometinha, que ele alterou uma grandeza física importante, que nós veremos a seguir. A próxima demonstração que eu tenho para vocês é em relação ao que Kepler diz varrer áreas iguais, ou varrer no espaço regiões iguais. Para calcular essas regiões, segundo Kepler, essas regiões em laranja e vermelho são iguais. Mas, matematicamente falando, para calcular essas regiões não é tão simples. Depende de uma matemática mais aprofundada que vocês ainda não viram e muitos não verão no ensino médio. Então eu procurei demonstrar um modo de demonstrar isso de muito lúdico, mais fácil para que vocês entendam. Eu tenho aqui 2 montinhos com grãos de feijão, 40 grãozinhos em cada montinho. E eu vou preencher as 2 regiões com esses grãos. Como eu tenho a mesma quantidade de grãos, num tamanho médio muito próximo, tá, de um grão para o outro, a tendência é que eu complete toda a região com a mesma quantidade de grãos, tá, em cada uma delas. Então vamos lá. Então eu vou acomodando aqui os grãozinhos de modo com que ele preencha toda a região laranja. Sem forçar muito a barra, né? Que eles fiquem acomodados. Falta um. Toda a região laranja. E agora, em toda a região vermelha. Dá um pouquinho de trabalho, mas é muito bacana. Vou começar a acomodar melhor os feijões, né? O caroço do feijão, o grãozinho do feijão. Distribuindo ele uniformemente por toda a região, toda a área vermelha, limitada em vermelho. Opa. Tá aí de modo bem lúdico e bem prático. Se você quiser, você pode demonstrar, fazer algo semelhante em sua casa, que as regiões em laranja, varridas pelo nosso cometinha entre as posições 1 e 2, e a região em vermelho, varrida pelo nosso cometinha em relação ao foco, quando ele se desloca entre as posições 3 e 4, são iguais. Então, turma, assim chegamos ao final da nossa aula, concluindo que a grandeza física que permite com que o nosso astro, no caso o nosso cometinha, arrastasse regiões iguais no espaço durante o deslocamento em sua órbita, chama-se
velocidade orbital. Então, para que essas regiões sejam iguais, sejam arrastadas de modo igual, na mesma variação de tempo, quando ele se desloca entre duas posições mais próximas ao foco, no caso, o Sol, e entre duas posições mais afastadas desse foco, certo? Só é possível porque ele desenvolve velocidades orbitais diferentes. No caso, quando ele está mais próximo ao foco, essa velocidade orbital terá um maior módulo, será de maior intensidade. Quando ele está mais afastado, essa velocidade será menor, terá um menor módulo, certo? Espero que vocês tenham entendido, tenham gostado e até a próxima.